Olá a todos, sejam bem-vindos ao Clube de Leitura da Bíblia. Conforme combinado, hoje nós vamos falar um resumo sobre o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o qual nós terminamos a leitura hoje. Então vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que é difícil para todo mundo entrar no link conforme nós combinamos pelo Google Meet. Então eu estou gravando esse vídeo, vou editar, vou enviar para vocês e depois eu abro o grupo para a gente conversar um pouquinho a respeito desse resumo. Eu só estou abrindo aqui no meu celular também essa apresentação para acompanhar por aqui, porque em alguns momentos pode acontecer algum corte, então eu prefiro acompanhar aqui pelo celular também. E o que eu vou fazer? Eu vou enviar esses slides para vocês. Eu sei que não é um curso de estudos bíblicos, nós estamos só fazendo uma leitura bíblica, mas eu achei importante trazer aqui esse resumo do livro de Mateus para a gente conseguir entender um pouco sobre o que nós estamos lendo na Bíblia, porque a linguagem bíblica não é tão fácil de entender e às vezes algumas coisas pode até não fazer sentido para aquelas pessoas que estejam aí em contato pela primeira vez, né, com essa linguagem bíblica. Então, vamos lá. O tema central do livro de Mateus é Jesus, o Rei Prometido e o Messias de Israel. O autor do livro de Mateus, também conhecido como Levi, ele era cobrador de impostos e ele foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, está lá em Mateus 9:9, e depois na sequência no livro de Marcos vai falar sobre ele e os demais discípulos novamente. A quem o livro de Mateus foi destinado? Foi destinado a toda a humanidade, mas pela linguagem em especial para os judeus. O objetivo do livro de Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. E quais são as características? Como é um livro que foi direcionado aos judeus, o livro começa com a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus veio da linhagem de Davi, porque era uma promessa do Antigo Testamento que o rei, o Messias, viria da linhagem de Davi. E também, historicamente, culturalmente, todos os sacerdotes tinham a evidência da sua genealogia para provar que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Então, foi necessário iniciar o livro desta forma também, uma vez que ele foi direcionado ao povo judeu. E uma característica interessante no livro de Mateus, que ele tem mais de 60 citações ou referências ao Antigo Testamento e ênfase no cumprimento das profecias. Então, é um livro que faz uma conexão importante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento desde o início, uma vez que é o primeiro. Qual é o conteúdo do livro de Mateus? Didaticamente, ele pode ser dividido em 5 partes. Nós vamos falar rapidamente aqui e depois vamos fazer esse desdobramento e fechamos aí com o esboço de Mateus. Então, o livro está dividido assim: a vinda do Messias. Depois, com calma, vocês olhem aí quais os capítulos e versículos que estão subdivididos em cada parte, tá bom? O ministério do Messias, a reivindicação do Messias, o sacrifício do Messias e o triunfo do Messias. Então, nessa primeira parte da vinda do Messias, o que tem a genealogia de Jesus, tem a respeito do seu nascimento, a respeito da visita dos magos, a fuga para o Egito e o regresso, tem sobre o batismo de Jesus e tem também sobre a tentação de Jesus. E eu coloquei aqui algumas pequenas imagens para ilustrar um pouco essa primeira parte. Em relação à segunda parte, nós temos aí o ministério do Messias e os capítulos correspondentes de onde até onde vai. Então, como que está dividido? O ponto de partida do ministério, os primeiros discípulos e as primeiras obras, as leis do reino do Messias, o Sermão do Monte,
o poder do Messias manifestado sobre as enfermidades, a natureza, os demônios e a morte, a missão dos 12 apóstolos, a pergunta de João Batista, a oposição dos fariseus, o ensino por parábolas, a oposição de Herodes e a oposição dos líderes da Judéia e Galileia. Então, nós temos nessa segunda parte o início do ministério de Jesus enquanto adulto, e o povo judeu, uma vez que eles estavam sob o domínio romano, eles esperavam um rei político e eles receberam um rei celestial. Jesus não veio pregar a política, Jesus não veio estabelecer um reino humano. Ele veio estabelecer o reino dos céus e houve aí algumas resistências, né, que nós vamos vendo aí no decorrer dos slides. Essa terceira parte se chama a reivindicação do Messias. Jesus declarou ser o Messias aos seus discípulos primeiro e permitiu que eles presenciassem o seu estado de glória durante a transfiguração. Então, os discípulos tiveram a oportunidade de ver que ele realmente era o Messias, que era o Filho de Deus, quando houve a transfiguração, que apesar de ver os milagres, apesar de ver toda a sabedoria, o ensinamento que Jesus dava, os discípulos não tinham visto ainda a glória de Deus sobre Jesus. E eles viram no momento da transfiguração. E também Jesus declarou ser rei e Messias para os judeus, quando ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. Certo? Aí a quarta parte é sobre o sacrifício do Messias, que fala sobre o discurso referente à segunda vinda de Cristo, os juízos que se realizarão ao tempo da segunda vinda, a traição, a prisão e o julgamento de Jesus e a crucificação. A quinta parte fala sobre a ressurreição do Messias dentre os mortos, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e o envio dos seus discípulos pelo mundo para anunciar a mensagem de salvação. Esse livro de Mateus, Deus falou muito comigo, porque Jesus veio para fazer o bem. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus trouxe ensinamentos, Jesus alimentou a multidão, mas mesmo assim ele foi preso, foi julgado, injustiçado, foi crucificado, morreu sem ter culpa alguma, porque Jesus não era somente homem, Jesus já era Deus antes de nascer. Ele veio como Deus encarnado e ele entregou a sua vida para nos resgatar. Mas ele veio estabelecer o reino divino. Ele não veio estabelecer um reino terreno. E ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi injustiçado, ele foi morto. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Foi assunto ao céu. Ele está vivo, reina e reinará para todo sempre. Então, para terminarmos falando a respeito de um esboço dos capítulos, nós temos aí uma visão panorâmica de todos os capítulos, só para a gente ter uma ideia do que cada capítulo fala. O capítulo 1 é sobre a genealogia e o nascimento, o 2 sobre a fuga, o 3 sobre o batismo, o 4 sobre a tentação, do 5º ao 7º, o sermão da montanha, do 8º ao 9º, os milagres, o 10º, os 12 enviados, 11 e 12, os discursos, parábolas, o 13 saiu errado aqui a edição, desculpe, viu? O 14 e 15, alimentando a multidão, depois a confissão de Pedro, a transfiguração, novamente discursos, a entrada triunfal de Jesus. Deixa eu olhar aqui no meu celular, que é essa partezinha que eu não estou vendo aqui na gravação. As conspirações dos inimigos, capítulo 22. Os ais, do 24 ao 25. A segunda vinda. No 26, a traição. No 27, a crucificação. E no 28, a ressurreição. Então, esse é o resumo do livro de Mateus, que nós finalizamos hoje, para vocês terem uma noção aí didática do ponto de vista da bibliologia, como esse livro está subdividido. É um livro incrível, Deus falou muito comigo durante a leitura, a gravação desse livro. Eu acho que já é a 5ª vez que eu leio
O Novo Testamento tem sido uma grande bênção na minha vida, ter esse contato diário novamente com a leitura bíblica. E eu deixo aqui como referência bibliográfica para vocês esse livro de bibliologia, de onde eu peguei aí esses tópicos do resumo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até o resumo do livro de Marcos, que vai ser gravado também. Tchau, tchau.